Lilica. Oi, Lilica. Olá, pessoal. Eu sou a Lilica, professora de gramática e de redação aqui da Oficina do Estudante. Nesta nossa segunda aula, nós continuamos a falar sobre redação, especificamente sobre a redação no / para o vestibular. O próprio advérbio especificamente já remete à aula anterior e está relacionado a esta nossa segunda aula de agora, né? A ideia aqui nestas aulas, que são aulas introdutórias, que são aulas basilares, que são aulas referências para todo o nosso trabalho ao longo do ano, para as outras aulas que virão em seguida, a ideia aqui é a gente pensar no quão diferente é a situação de escrita para a qual eu devo me preparar, porque é muito diferente. Diferente de todas e de tantas outras situações de escrita, de redação na vida real, incluindo aquelas do período escolar, incluindo as várias vezes em que você escreveu, estando no Fundamental 1, estando no Fundamental 2 e até talvez estando no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio e no segundo ano do ensino médio. Então, lembrar-se dessas características que tornam essa situação diferente, ter essas características sempre em mente e fazer delas uma referência para o nosso treino é importantíssimo, é extremamente relevante. E a ideia, portanto, repetindo nessas aulas introdutórias, é fazer referência a essas características. Na aula anterior, eu comentei com vocês sobre duas de várias razões que tornam essa situação tão diferente. Eu lembrei a vocês sobre o pouco tempo e também comentei sobre o pouco espaço. Agora, nesta aula, eu vou falar de outras duas razões, outros dois motivos que fazem dessa situação uma situação tão diferente que exigirá muito treino e muito preparo. Terceiro motivo, existe algo chamado cansaço. Um cansaço triplo, de 3 tipos, de 3 naturezas. E lá no vestibular, lá no dia D, lá na hora H, você estará cansado, você estará cansada. Uma coisa é na vida real você escrever estando descansado. Você deixou para escrever no final de semana, você deixou para escrever quando você está tranquilo, quando você está tranquila. Ou se por um acaso você começou a escrever um texto e bateu o cansaço, você para, descansa, volta depois, tranquilamente, sossegadamente. Lá no vestibular, a situação é bem diferente. Lá no vestibular você estará muito cansado. E como eu disse, eu fiz referência a 3 tipos de cansaços. No mínimo, haverá o cansaço físico. Não é fácil ficar 4, 5 horas, 5 horas e meia sentado numa cadeira. Dói o bumbum, dói o braço, dói o pescoço, doem os olhos. Saber lidar com esse cansaço é extremamente importante para quem quer se sentir preparado para essa situação específica de escrita. Mas não é só o cansaço físico, não. Tem um cansaço cognitivo, o cansaço mental mesmo. Uma coisa é você só escrever um texto. Outra coisa é você escrever um texto e responder a várias outras questões. Sejam elas de múltipla escolha, sejam elas, dependendo do vestibular, dependendo se a prova de redação está na primeira fase ou na segunda fase, sejam as questões abertas, dissertativas. Então não é apenas uma tarefa que você terá, a tarefa redacional, a tarefa de escrever um texto, você terá várias outras. Isso cansa, obviamente, isso cansa o cérebro, isso cansa a cabeça, isso esgota a inteligência. Não é à toa que a maioria dos vestibulares permitem que vocês entrem com alguns alimentos, com algumas comidas, né? Com algum tipo de alimento que possa dar uma energia, nem que seja momentânea e rápida, para você resgatar um pouco, para você deixar um pouco de lado esse cansaço e para resgatar essa energia para continuar fazendo aquela prova. Então, pensar no cansaço físico que você terá, pensar no cansaço cognitivo, mental, que você também terá,
é importantíssimo para se sentir preparado e preparada para essa situação específica de escrita. Mas está faltando um terceiro tipo de cansaço, o psicológico. Esse, com certeza, feliz ou infelizmente, também estará presente. É muita pressão, né? Fazer uma prova que vai avaliar ali, apesar de todos os pesares que todos nós conhecemos e sabemos sobre a situação de avaliação do vestibular, pesar o ano, os anos, os meses, os anos de cursinho, de estudo, de dedicação, é difícil. Saber controlar esse cansaço psicológico é uma outra coisa que você também deverá aprender ao longo do ano. É outra razão, é outro motivo que faz dessa situação específica de escrita tão diferente e tão exigente de um preparo múltiplo e variado. Pensar que você terá que driblar esse cansaço, pensar que apesar desse cansaço triplo, você precisará escrever um texto adequado, é muito importante que esteja presente no treino semanal, mensal, anual, que você colocará em prática para a redação no e para o vestibular. Mas tem uma outra razão. Eu falei do cansaço, uma terceira razão, falta ainda uma quarta razão, um quarto motivo. Aquilo que a gente chama de recorte temático. Uma coisa é, na vida real, você escrever sobre o que você bem quiser, sobre o que você está com vontade, sobre aquilo que vier à sua cabeça. Quer escrever sobre política? Escreva sobre política, sobre qual tipo de posicionamento eu bem entender. Quer escrever sobre economia? Ok. Sobre religião? Beleza. Sobre moda, sobre ecossistema, sobre machismo, sobre misoginia. O tema, o assunto, eu escolho na vida real. Aqui no vestibular, não. Não só o tema é delimitado, como um enfoque dentro desse tema. Escrever no e para o vestibular significa, inclusive, saber exatamente sobre o que é para eu escrever. Em muitas provas, esse enfoque dentro do tema, esse recorte temático, está explícito em forma de uma frase. Uma frase que muitas vezes está em negrito, ou está sublinhada, ou está em negrito e sublinhada. O Enem, por exemplo, adora trabalhar com essas frases que refletem o enfoque temático, como, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Nessa prova do Enem, aplicada há alguns anos, eu não poderia simplesmente falar sobre qualquer tipo de violência. Eu não poderia simplesmente escrever sobre a violência contra a mulher em qualquer lugar do mundo. Eu também não poderia defender que não há violência contra a mulher. Eu deveria escrever exatamente sobre por que razões, por que motivos existe violência contra o gênero feminino no Brasil. E por que razões e por que motivos, infelizmente, essa violência continua. Daí a palavra persistência. Então, é preciso entender, é preciso saber, é preciso reconhecer exatamente aquilo sobre o que eu terei que escrever. Então, pensar no recorte temático, pensar em reconhecer exatamente que tipo de limitação dentro de um assunto aquela prova está me propondo é importantíssimo para o meu preparo, para o meu treino ser eficiente ao longo do ano. É como se fosse uma caixinha, como se fosse um quadradinho. Aliás, é uma metáfora bem boa, eu comento isso muito em sala de aula. Escrever no e para o vestibular é escrever, como diria uma música antiga, ado, cada um no seu quadrado. Eu preciso entender exatamente o que está delimitado nesse quadrado temático e dentro disso, incluindo-me nisso, é que eu vou escrever.
Nessa situação, portanto, muitas vezes eu serei obrigado a defender, por exemplo, algo que não condiz com a minha real opinião na vida real. Já pararam para pensar sobre isso? Já pararam para pensar o quanto, inclusive por isso, essa é uma situação específica de escrita? Porque tem gente que acha que escrever no vestibular é ir polemizando, né? Eu vou escrever sobre coisas polêmicas. Depende. E se o recorte temático da prova de redação que você fará for limitador a ponto de exigir um tipo de posicionamento que não é o seu polêmico da vida real? Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que o tema da prova seja inclusão. Vamos imaginar que o assunto seja os vários tipos de inclusão no Brasil. Vamos imaginar que o recorte temático, que o quadrado, que o enfoque esteja refletido nesta frase: políticas de inclusão no Brasil. 2 pontos. Uma necessidade. Se a prova que você está lendo tiver essa frase temática, políticas de inclusão no Brasil, uma necessidade, eu, por exemplo, poderei escrever contra as cotas raciais, que são um exemplo, um tipo de política de inclusão? A resposta é não. Mas Lilica, que absurdo, mas Lilica, na vida real eu sou contra as cotas raciais, não concordo com elas, não acho que sejam corretas. Mas nesta situação específica de escrita, muitas vezes a sua opinião da vida real não é aquela que deverá estar presente no papel. Porque se o recorte parte do pressuposto que toda política de inclusão social é necessária para a sociedade, e se as cotas raciais são um exemplo de política de inclusão, falar mal das cotas raciais, discordar das cotas raciais, significa não ter entendido exatamente o recorte temático. Poxa, Lilica, então você está dizendo que muitas vezes o recorte temático vai contra a minha liberdade de opinião? Sim, é isso que eu estou dizendo. Um outro exemplo que eu mesma já citei aqui, da persistência da violência contra a mulher no Brasil. Se por acaso houver algum alienado a ponto de achar que na vida real não existe violência contra a mulher no Brasil de jeito nenhum, é todo mimimi dessa mulherada, nunca existiu e não existe. Se algum alienado, por acaso, tiver esse tipo de opinião, esse tipo de posicionamento, naquele recorte temático ao qual eu fiz referência, o texto dele seria automaticamente zerado. Porque se a frase temática fala da persistência da violência contra a mulher no Brasil, a premissa, o ponto de partida temático é: há violência contra a mulher no Brasil? Sim, há, e ela persiste. Não cabe, portanto, dentro dessa limitação temática, eu tentar defender que não há violência contra a mulher na sociedade brasileira. Já pensou sobre isso? Já pensou o quanto é importante treinar fazendo provas, vindo a simulados, para você avaliar o quanto a sua leitura de reconhecimento do recorte temático está ou não afiada? Se você não pensou nisso, é melhor começar a pensar. Mais do que melhor é começar a pensar, é melhor começar a colocar em prática no seu treino semanal e mensal. Tem mais aula por aí, tem mais razão, tem mais motivo que fazem dessa situação de escrita bastante específica. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de enviar perguntas, dúvidas e sugestões. Digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica.